Oi, meus amores, tudo bem? Bruxa de Salem aqui com vocês novamente. Esse relato que eu vou contar é um relato um tanto quanto interessante. Ele diz que não vai dizer o local porque ele não quer expor, né? E principalmente se expor, como diz ele, porque ele é muito conhecido na cidade. Mas eu achei legal o relato dele. O primeiro encontro que eu tive com o lobisomem. Será que foi esse encontro? Vamos ao relato dele então. Eu vou dar um nome fictício para ele. O nome dele vai ser Sandro. Vamos dar esse nome a ele, tá bom? Mas o nome dele não é esse. Mas para mim poder estar contando, né, direito, então vamos dar um nome para ele, então a gente batiza ele de Sandro. O relato que o Sandro nos conta é o seguinte. Ele diz que ele sempre foi uma pessoa que sempre ouviu as histórias que a avó dele contava. Histórias que eram de lobisomem, histórias de ataques e ataques de lobisomem na cidade. Mas ele nunca acreditou. Ele sempre disse pra avó, vó, se algum dia eu cruzar com algum bicho desse, o meu facão vai comer nele. Porque ele sempre se achou o cara bom do facão. Até porque desde jovem, né? Ele sempre praticava muito com o facão. Então ele sempre andava com um facão muito bom e bem afiado. Aqueles facão mais curtos, sabe? Não é aquele facão grandão. Ele disse que sempre andava com esse facão pendurado na cinta. Então ele disse, se alguém me atacar ou se algum dia um bicho desse vir me atacar, eu vou estar pronto esperando por ele com o facão. Mas até então nada tinha acontecido. Só que depois de algum tempo, né, passando alguns anos, ele disse que começou a acontecer algumas coisas muito estranhas na vila que eles moravam. Os cachorros bonitos, grandes, que eles criavam muito daqueles dog alemão, né? E ele disse que um amigo dele que criava dog alemão começou a encontrar os cachorros dele simplesmente com as vísceras para fora, morto, destribuchado. E ele disse que começou a achar muito estranho isso tudo, porque como, né, que essa cachorrada, um bicho tão grande, se encontrar destribuchado nesse sinal que então um bicho bem maior estava pegando ele. Mas os outros cachorros também da cidade começaram a aparecer mortos. Alguns comidos, outros com as vísceras para fora, outros com a víscera, sem as vísceras, somente com ali a carcaça, né? Porque ele comia mais a parte interna dos bichos e não queria saber do resto. Tipo, ele gostava muito do coração, do fígado, do pulmão, os órgãos vitais do animal. Ele não era muito dos órgãos da carne do bicho, sabe? Tipo assim, escolhia o que comia. Mas até então eles não sabiam que bicho estava fazendo isso, né? Eles achavam que podia ser uma onça, alguma coisa. Mas tudo bem, o tempo foi passando e ele disse que um dia ele saiu de casa, que o amigo dele, o melhor amigo dele, convidou ele para ir lá, para ajudar ele a vacinar os dog alemão dele. Que ele tinha uma criação muito grande de cão, né? Ele cria até hoje, inclusive. Mas convidou ele para dar uma força para ele para vacinar os bichos. E ele prontamente disse que ia, né? Sem problema. Botou o facão na cinta e quando ele estava saindo de casa, a avó dele disse, meu filho, onde é que tu vai essa hora? A avó, para, né? A lua tá lá despontando no céu. Tá tudo claro à noite. Eu vou na casa do fulano. Ele não quis dizer o nome do fulano também, né? Porque para preservar a identidade do amigo. Até porque o cara é um criador de bicho, né? De cachorro. Então ele disse que a avó dele disse, mas é justamente pela lua estar lá em cima que você não deveria sair. Não, vó, não se preocupa, tá tudo certo. Eu tenho meu facão na mão, né? Não esquenta a cabeça, vozinha. Então ela disse que olhou para ele e falou, filho, pensa bem, os animais estão sendo atacados na cidade. O que tu vai fazer fora de casa numa noite de lua cheia? Lembra as histórias que a avó sempre te conta? Não vai fazer esse tipo de coisa. E ele não se importou. Simplesmente foi. Só que, para cortar caminho para chegar até a casa do amigo, ele tinha que passar por uma plantação de milho. Uma plantação de milho, assim, né? Milhos plantados e tudo mais. E ele disse que, então, ele foi, assim, ele começou a passar a plantação de milho. E já era noite. Só que quando ele começou a chegar mais ou menos assim no meio da plantação, era uma plantação bem grande. Ele observou que tinha algo que estava seguindo ele. Mas ele não se incomodou, porque ele pensou, deve ser algum cachorro. E assim ele foi, continuou. A lua bem alta no céu, e tudo bem iluminado, e ele continuou caminhando.
Quando ele caminhou mais uns 10, 20 passos, ele disse que ele percebeu que aquilo estava muito perto dele. E ele não gostou. Então ele virou para trás e foi olhar. Quando ele se virou para olhar, ele não teve tempo de pensar. A coisa se lançou em cima dele. Ele disse que sentiu muita dor, porque as garras daquela coisa grudou nas costas dele e puxou, né? E ele viu que era um bicho muito grande, preto, que estava em cima dele. Mas ele, sem pensar duas vezes, pegou a mão no facão e lançou no pescoço do animal. Só que quando ele deu no pescoço, nada aconteceu. Era como se ele estivesse batendo em ferro. E ele disse que fiava o facão na barriga do bicho e o facão não entrava. Ele disse que era como se ele estivesse tentando furar ferro. Quando ele batia com o facão no animal, o bicho dava uma recuada para trás, mas voltava de novo. Então, numa dessas recuadas, ele deu no nariz do bicho. Ele disse que foi a melhor coisa que ele fez na vida dele. Quando ele deu no nariz do bicho, o bicho deu um uivo ensurdecedor e saiu correndo para dentro do milharal num desespero só. Ele, muito ferido, disse que começou a correr para chegar na casa do amigo. Mas ele não conseguia muito porque estava com a perna machucada, as costas machucadas, os braços todos machucados. E ele começou a correr. Quando ele estava chegando perto da casa do amigo, ele viu que o bicho estava vindo atrás dele de novo. Então ele disse que entrou na fazenda do amigo. Quando ele entrou, os dog alemão, né, corajosamente vieram ajudar ele. Ele disse que vieram 7 dog alemão. Pegaram o bicho e, numa luta frenética, começaram a brigar com o animal e machucaram o bicho demais, que o bicho fugiu. Então, os dog alemão não se machucaram muito porque eles estavam em grande quantidade. Quando ele chegou na casa do amigo, o amigo teve que levar ele para o pronto-socorro da cidade porque ele estava com ferimentos profundos. Ele disse que não esquece desse dia e nunca vai esquecer. Mas ele acredita que acha que alguma coisa aconteceu com aquele bicho, porque ele nunca mais apareceu na cidade. Nenhum cachorro mais apareceu ferido, e também na casa do amigo dele nenhum filhote de dog alemão amanheceu mais morto. E os dogs alemão também não começaram mais a ficar apavorados nas noites de lua cheia. Ele disse que ele não dorme mais, e ele também não tem mais aquela capacidade de sair sozinho na noite de lua cheia, mesmo que com o facão dele super afiado. Ele disse que nunca acreditou nesse tipo de coisa, nunca achou que lobisomem existia, até ele estar com o corpo todo marcado hoje do bicho. É complicado, né, gente? Às vezes a gente não quer acreditar nas coisas e fica desafiando o invisível, né? Até que o invisível nos visita. Muita gente também duvida de espírito, sabe? Acha que espírito não existe. Existe. Até que ele venha te visitar e você passe a acreditar. Outras pessoas não acreditam em extraterrestre. Eles existem. Logo um vem visitar e você vai passar a acreditar. Assim são os lobisomens, os vampiros e tudo o que as pessoas falam e contam. Porque os relatos dos antigos, pode ter certeza, existe muita verdade nessas histórias. Eu sou uma pessoa que eu me criei ouvindo histórias da minha avó também. E ela me contava tudo isso e eu não acreditava. Ela falava do curupira, ela falava da caipora, ela falava do lobisomem. Ela falava de tudo, até do diabinho trancado na garrafa. A gente não acreditava. O Saci Pererê. Mas tudo existe. Não é lenda. Não é lenda do folclore. É uma coisa muito real. Eu sou a Bruxa de Salem. Quando vocês quiserem contar um relato, eu estou aqui para contar a sua história, o seu relato, com todo amor e carinho, como eu contei agora o relato do nosso amigo. Não esqueçam de deixar o seu like, né? Seu comentário. E principalmente, né? Se inscrevam no meu canal. Um beijo bem grandão para todos vocês. Até mais tarde que eu volto com outro relato interessante.